Olá, minha gente, como é bom estar de volta em nossos estúdios aqui na rua Antônio da Rocha Viana, a rua que virou avenida, né? Neste feriadão de 6 de agosto, quero começar esse programa agradecendo a Deus pela saúde, depois de 9 noites na Expo Acre, um pouquinho rouco, gripado, mas de bem com a vida, feliz, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E hoje um feriadão sensacional que é o 6 de agosto, data da tomada por Plácio de Castro e seus 33 soldados da intendência boliviana em Chapuri, quando foi proferida a famosa frase pelo senhor Juan Díaz: "É temprano para la fiesta", todos os bolivianos embriagados na intendência depois de festejar a noite inteira, ao que diz Plácio de Castro: "Isto não é uma festa, companheiro, trata-se de uma revolução." Para falar um pouco desta data, do 6 de agosto, das datas importantes, das histórias que a história oficial não conta, eu recebo aqui o historiador Marcos Vinícius Neves, que nos fala sobre o 6 de agosto, sobre a Revolução Acreana, sobre esses assuntos pitorescos da nossa história. Tudo bem, Marcão? Tudo bom, Alain. Prazer te receber, viu? É igual. Em primeiro lugar, 6 de agosto de 1902, a tomada da intendência boliviana. A guerra já tinha começado, desde 1899, Isso. com José Carvalho, os primeiros conflitos já tinham eclodido. Mas aquela tomada sem um único tiro foi um momento marcante. Marcão. Foi porque deu início à última etapa, que acabou se tornando vitoriosa, né? Normalmente a história é contada pelos vencedores, né? Uhum. Então, em alguma medida, esses movimentos anteriores da Revolução Acreana, a primeira insurreição de 1º de maio de 1899 com José Carvalho, a República do Acre, de Galvez, que durou 8 meses. Uhum. Então foi uma experiência longa, com várias nuances, várias características específicas, e mesmo a Expedição dos Poetas, que foi derrotada pelos bolivianos. A malfadada Revolução malfadada Expedição dos Poetas, de uma certa forma, por não terem sido bem-sucedidas como resultado final, acabaram ficando relegadas a segundo plano. Muita gente, inclusive, chama de Revolução Acreana só o período histórico relacionado ao Plácio Castro, como se só tivesse acontecido a partir de 1901. A partir de 1902, do 6 de agosto. Porque em 1901 ele já se desloga para o Acre, mas começa mesmo em 1902. Existem informações que ele havia sido convidado a participar da Expedição dos Poetas. Ainda estava no Amazonas, fazendo demarcação de seringais, que foi para isso que ele veio aqui. Uhum. Ele era agrimensor, técnico, né, formado dentro do Exército. E aí começa a polêmica, muita gente chama Plácio de Castro, alguns historiadores, eu estava lendo aqui na internet muitos relatos, e tem gente que diz assim: Plácio de Castro, na verdade, estava interessado era nas terras. É isso mesmo, Marco? Rapaz, olha, todo mundo que vinha para a Amazônia naquela época estava interessado nas terras. Ninguém vem para cá. Impunemente. E principalmente no meio da Amazônia, no local. O Euclides da Cunha conta que ao sair de Manaus, tem a ilha de Mapatará, que o pessoal chama de Ilha da Consciência, mas que na boca do Rio Purus tema do tem uma livro outra... de Silvio Martinello. Na boca do Rio Purus tem uma outra ilha que também carrega esse nome, ou seja, as pessoas que subiam o rio para vir explorar os seringais nas profundezas da Amazônia, ao passar da boca do Rio Purus, ao passar dessa ilha, deixavam lá a sua consciência e vinham dispostos a qualquer negócio nas terras daqui. Porque a maior lei que havia nos altos rios da Amazônia era a Lei 44. O calibre do Winchester. Papo amarelo. Essa era a palavra final. Quem tinha a Lei 44 do seu lado estava bem sempre servido. Certo. Então, por conta disso, Plácio Castro, percebendo que a Expedição dos Poetas não tinha nenhuma base e todo mundo mandava, era uma bagunça danada, Rodrigo Carvalho, Orlando Correia, enfim, Gentil Norberto, não quero participar desse negócio. E quando convidam ele para fazer essa última etapa da Revolução, que começou em 6 de agosto, ele estabelece 3 condições. A primeira é que o governo do Amazonas não se meta na história, porque as outras tinham sido com interveniência do governo do Amazonas e essas intervenções acabam prejudicando o movimento. Segundo, que depois de iniciado o conflito, ou seja, depois do 6 de agosto,
se desfazia a junta governativa e só ele mandava. Comando único durante a guerra. E a terceira condição, se alguém desobedecesse o comando único da guerra, ele matava. Eram condições muito específicas. Muito né? específicas, né? E aí eles aceitam essas três condições do Plácido Castro. Ele, na verdade, não ia fazer isso no 6 de agosto. Ele pretendia fazer no 14 de julho, mesma data do Galvez, retomando então um pouco do movimento do Galvez, tanto assim que no dia 7 de agosto ele proclama novamente o Estado Independente do Acre, a mesma configuração que o Galvez tinha proclamado em 14 de julho, e ele adota a bandeira criada por Galvez também. E logo depois o Rodrigo Carvalho, depois do Galvez, o Rodrigo Carvalho, depois o Plácido. Do quê? O Rodrigo Carvalho também foi presidente. Sim. Da República Independente do Acre, a segunda. Sim. Depois de Galvez. Dessa O carioca Rodrigo de Carvalho. A do Galvez? Depois de Galvez, Rodrigo Carvalho também se proclamou presidente da República. Mas o Rodrigo de Carvalho não tinha Durante um dia. liderança. Ele não tinha liderança. Ele não chegou a... Ele era muito articulador. O movimento acreano, o movimento da Revolução Acreana, não tinha unidade. O Gentil Norberto, que era gaúcho como Plácido Castro, o tempo todo tenta ele próprio ser o líder da Revolução. Inclusive fazendo algumas besteiras que complicam muito o processo revolucionário, tanto na época do Galvez quanto na época do Plácido Castro. Chega a ser preso, inclusive. Enfim, era uma figura controversa. O Rodrigo de Carvalho tenta ser o líder da Expedição dos Poetas, também não consegue. Um dos mais estáveis de todo era o Joaquim Vitor, dono do Bom Destino, que também tem uma posição, um destaque na junta governativa. Ô Marcos, os livros contam do Bolivian Syndicate e o temor, principalmente do governo do Amazonas, de que as terras fossem arrendadas por 30 anos pela exploração da borracha e o deslocamento militar americano e britânico na região, aquele temor que se criou todo. Realmente o Bolivian Syndicate representava isso mesmo? Olha, o modelo das Chartered Companies, as companhias de comércio do Bolivian Syndicate, foi o mesmo modelo utilizado na África, na exploração da África por ingleses, franceses, holandeses, que deram como resultado isso que tem hoje, né? A África é hoje esse país pobre, expropriado. Vários países pobres. Vários países pobres, um continente inteiro sofrido, massacrado, explorado, graças a essas companhias de comércio, cujo único objetivo era comercial, não era desenvolver a região onde eles estavam estabelecidos, mas unicamente tirar todas as riquezas, o máximo de riqueza no menor espaço de tempo. E o governo boliviano arrendava essas terras por quanto para o Bolivian Syndicate? Era uma porcentagem, 80% de tudo que fosse arrecadado era do Bolivian Syndicate e a Bolívia ficava com 20%. Só que antes de tudo isso começar, em 1867, foi assinado o famoso Tratado de Ayacucho, quando o presidente boliviano era o El Loco Melgarejo. Melgarejo, que conta a história que trocou as terras por um cavalo. Inclusive o Diogo Mainardi depois escreveu na Veja que o Acre foi trocado por 2 pangarés, deu aquela celeuma toda, processo contra ele, etc. E essa história do cavalo é verdadeira mesmo? Diz que é, né? Porque o Melgarejo gostava de um cavalo. Gostava. Né? Tem variações, né? Isso é a versão que se conta muito em Santa Cruz de la Sierra, em La Paz, mais distante da fronteira. Aqui em Cobija eles não falam muito dessa versão. Mas dizem que o cônsul brasileiro, muito esperto, antes de sentar para negociar o tratado com Mariano Melgarejo, que era um ditador sanguinário, conhecido pelo próprio povo dele como El Loco, El Loco Melgarejo, tinha uma fascinação por cavalos de raça, e era muito vaidoso. Então o cônsul brasileiro pega e condecora o presidente da Bolívia com 2 estrelas, 2 medalhas, 2 insígnias do governo brasileiro, e em seguida presenteia Mariano Melgarejo com um casal de cavalos de raça, puro sangue. Ele fica muito feliz na hora de negociar o tratado, o que já era uma excrescência, por assim dizer, porque não cabe a um presidente da República negociar um tratado e sim os seus diplomatas. Um tratado de fronteiras, inclusive. Tratado de fronteiras. A linha que era reta, ele marca 2 dedos de terra nesse mapa e fala, olha, não vamos brigar por essas terras aqui porque ninguém mora lá. Toma aqui esse pedaço de terra e não se fala mais nisso. A linha que era reta passou a ser oblíqua.
E o Brasil anexou um enorme triângulo de terras, que não é o Acre. É o norte da linha Cunha Gomes, portanto, terra do Amazonas. Olha então, só. houve esse episódio de concessão de terras da Bolívia ao Brasil, não em troca, mas como retribuição ao Por aqueles presente dois que magníficos cavalos. E aí depois vem o Tratado de Petrópolis, que é de 17 de novembro de 1903, aí já assinado pelo Barão do Rio Branco, na cidade carioca de Petrópolis, inclusive sua terra, que é o Rio de Janeiro, meu caro Marcos Vinícius Neves. E os 2 milhões de libras esterlinas. Mas vamos falar disso logo após o intervalo. Eu volto com Marcos Vinícius Neves para o segundo bloco e as histórias que a história oficial não conta sobre a Revolução Acreana. Até já.